Olá, bom dia a você que está aí do outro lado, bom dia a toda Angola e todo mundo. Eu sou Fernando Belengue e hoje vou falar consigo sobre como conviver com pessoas que pensam diferente. Nós sabemos que Angola é um país que começou a ser Angola após a independência, isso em 1975. E por que Angola conseguiu atingir a independência? Eu vou vos contar de forma tão breve como é que isso começou. Bem, em 61, os nossos mais velhos, nossos ditos cotas, eles começaram um processo de transformação de Angola numa nação independente, porque antes dos anos 75, antes de 75, Angola era uma província de Portugal. E isso fazia com que aqueles angolanos lúcidos na altura, eles podiam começar a ter uma posição diferente. Como é possível alguém que está em Portugal, atravessando o oceano, dizia que em África tem uma província da sua terra. Essa era a questão número 1. Mas do ponto de vista estratégico e do ponto de vista do pensamento, os nossos irmãos angolanos entendiam e percebiam que é necessário efetivamente ter esse controle, não é? Sobre a nação, sobre o país. E pelo que parece, muita gente analisou e percebeu que o país precisava de um rumo novo, o país precisava de novas atitudes, o país precisava de novos caminhos. E o que te faz pensar que o país precisa de novos caminhos? O que te leva a pensar que o desenvolvimento da agricultura, do setor de empreendedorismo, dos transportes, de todo um elemento, um conjunto de situações a nível do país precisam de novos caminhos? A resposta é única. Quando você muda de paradigma daquilo que é o padrão da tua convivência, quando você deixa de pensar dentro de uma caixa, quando você deixa de acreditar em tudo que você vê, você começa a pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa significa ver o que muita gente não está a ver, perceber o que muita gente não está a perceber. E isso às vezes chega a trazer alguns problemas básicos, não é? Porque quando você vê o que os outros não estão a ver, o que acontece é que as outras pessoas podem achar que você é maluco ou maluca. Quando você percebe algo que os outros não estão a perceber, o que acontece é que as outras pessoas podem pensar que você está crazy, está louca. Então, o mais importante nessa percepção, em que todo mundo percebe algo e todo mundo percebe algo e você percebe outra coisa, é compreender que você está a começar a pensar fora da caixa. Quer um exemplo de pensar fora da caixa? Por exemplo, todo mundo hoje, por causa da Covid, todo mundo entrou, por exemplo, no negócio, na venda ambulante. Outros agora entraram em desespero porque perderam emprego, ficaram desempregados, não é? Muitas empresas estão a fechar as suas portas e há um volume de pessoas a ficarem traumatizadas. Traumas na família aumentou, muito por causa da questão financeira, outros por causa dos conflitos conjugais, outros ainda por causa mesmo do desemprego. As famílias estão a passar mais necessidades. Só que você que pensa diferente acaba por ter problemas. Por quê? Porque você está a ver o que os outros não estão a ver, estás a perceber o que os outros não estão a perceber, e como o que você está a perceber leva um bocado de tempo para a implementação, aí começam os problemas. Você que começou a empreender só agora e estás a pensar diferente dos outros. Você que começou a acompanhar os fenômenos que são muitas das vezes aplicadas para aquelas pessoas que pensam diferente, é ataque.
Todas as vezes que você pensa diferente, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista político, do ponto de vista do ativismo, do ponto de vista dos direitos humanos, do ponto de vista do empreendedorismo, quando você pensa diferente, a primeira recomendação que todo mundo vem consigo é um ataque. Porque quem não percebe que você está a usar toda a tua inteligência para melhorar o bem-estar social da zona que te rodeia, porque muita gente pensa também que tem que melhorar já Angola toda. Você precisa começar a mudança dentro de si. Após a mudança dentro de si, você vai conseguir mudar novas pessoas. E as primeiras pessoas para você mudar não são os teus vizinhos nem na empresa. Você precisa mudar os teus familiares, a tua casa, a família. Após essa transformação na família, só assim você pode dar um salto qualitativo para mudar outros meios. Ou seja, no trabalho, no meio social, na comunidade, no município, na província regional, nacional e nacional internacional. Você precisa cumprir as etapas para o desenvolvimento, etapas para solucionar os problemas e não saltar etapa. Quem pula etapa acaba por não conviver algumas coisas que depois vão lhe cobrar mais tarde. Então, voltando ao nosso tema principal de como a questão relacionada a pensar diferente, como conviver com pessoas que pensam diferente. A primeira e a fundamental base para conviver com alguém que pensa diferente é aceitar a opinião do outro. Quando você aceita a opinião do outro, você está a ser tolerante. Quando você aceita a opinião do outro, você está a ser facilitador, estás a ser uma pessoa que consegue congregar outras frentes. E por que eu digo congregador? E estás a ser também amante da evolução, porque as pessoas que pensam que tudo o que eles falam é que está certo, muitas das vezes elas é que estão erradas. Por quê? Porque você precisa aprender a acolher pensamentos diferentes, você precisa aprender a acolher opiniões diferentes, precisas aprender contextos diferentes, precisa aprender visões e perspectivas diferentes para conseguir alimentar e sustentar a sua visão, a sua perspectiva, a sua ideia e a sua ideologia. A ideologia, quando, por exemplo, é política, as pessoas pensam que o partido A é melhor que o partido B. Errado. Não existe ideologia simplesmente pura. Não existe pensamento simplesmente puro. Até o que eu estou a falar para você agora, ele pode ser contestado por centenas e centenas de pessoas. E é assim que devemos nos comportar do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista da convivência em relação às pessoas que conseguem conviver com pessoas diferentes. Agora que você já sabe o primeiro passo para conviver com pessoas diferentes, eu vou para o segundo passo. Já dissemos que o primeiro passo é aceitação. Só que após a aceitação, você precisa acomodar. Ou seja, a acomodação é um processo segundo o qual você consegue manter aquilo que você percebeu. Então, a acomodação do conhecimento ou da aprendizagem, ele te permite estabelecer um paradigma entre o que você aceitou para acomodar. Só que quando você acomodar, você vai ter um processo longo, um processo interminável que se chama adaptação. E Charles Darwin dizia que os seres humanos, os melhores seres humanos são aqueles que melhor se adaptam a todos os contextos. Eu termino aqui o vídeo de hoje para si. Curta, deixe o seu comentário. Se tiver uma dúvida também, escreve aí para mim e eu amanhã, infalivelmente, gravo um novo vídeo a te responder, a te esclarecer sobre todos os aspectos relacionados a como conviver com pessoas que pensam diferente. Sem mais um recado a deixar: Angola é um país que está a entrar num processo de democratização e desde 75
os nossos mais velhos que libertaram Angola, os ditos libertadores, eles para libertar Angola precisaram pensar de frente. Para se tornar Angola uma nação independente, como dizem desde 75, precisavam uma luta frenética. Então, jovem de hoje, você jovem de hoje, que estás aí sentado a assistir esse vídeo, e pensas que quando estás a ter um posicionamento, um pensamento diferente, estás a ser contestado, é problema, pode pensar agora que soluções estão nas pessoas que param de pensar iguais aos que pensam comum. Então continua a pensar diferente, continua a trabalhar na lógica de que o sucesso está quando você pensa fora da caixa e você terá grandes resultados. A independência de 75 só foi possível porque os mais velhos pensaram diferente. A libertação de hoje dessa tua mente que só vê televisão, só vê blast, dessa tua mente que está constantemente no Facebook atrás de conversas afiadas, você só vai conseguir pular esse muro se você pensar diferente. Um abraço, FG, sempre estamos juntos. Força!